PN. Apresentação: Marco Guarizo. Virando o relógio, 3h16, é hora do bloco de todas as quintas-feiras, nosso quadro fixo Saúde e Bem-Estar. Dr. Vitor Vasconcelos é neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. A gente que está no YouTube está com a vinheta no ar. E o Dr. Vitor já está com a gente para falar sobre mais uma situação da saúde que pode preocupar muitas pessoas, mas pode trazer esperança também. Afinal de contas, né? Neste caso, nós vamos falar hoje sobre trauma medular, que às vezes tem cura. Dr. Vitor, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez com a gente. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos. Trauma medular, o nome já assusta muito, né? Sempre que se fala em medula, a gente se assusta muito, né? Por causa de questão de transplante, né? Tudo que envolve essa... não sei como é que eu chamo de substância, mas é algo tão importante para o corpo humano, né? Se a gente falar sobre um trauma, então, aí a gente pode ter de tragédias até exemplos um pouco mais esperançosos, vamos dizer assim. Exato, Guarizo. O tema hoje que nós vamos falar, é claro, é um tema muito delicado, mas isso advém de... o assunto é importante citar, dado um avanço recente publicado na revista Nature, da capacidade dos pacientes que sofreram uma lesão na medula, da coluna, né, a parte interna da coluna, que, portanto, tiveram aí um quadro de paraplegia, tetraplegia, e em alguns estudos experimentais já apresentam capacidade, inclusive, de voltar a andar. Isso é uma grande esperança, né, para muitos daqueles que sofreram e para suas famílias, né? Para você ter uma ideia, Guarizo, esse é uma questão, inclusive, de saúde pública, né, por envolver, na maioria das vezes, pessoas jovens, né, em sua maioria homens em idade produtiva, e acontecerem no Brasil, segundo os dados do IBGE, principalmente em decorrência de acidentes automobilísticos como primeira causa. Dentre eles, a gente observa que a incidência vem aumentando ainda nos traumas motociclísticos, tá? E o que não acontece nos demais traumas, mas o trauma motociclístico ainda puxa, né, essa como a principal causa de lesão, né, na medula, seguida por traumas relacionados a ferimentos com arma de fogo e quedas, né, principalmente aqui na região sudeste, quedas de laje. Isso ainda é uma causa muito frequente. E é uma situação muito delicada, né, por envolver uma incapacidade permanente até então, que acontece minando aí toda a saúde do indivíduo, não apenas do ponto de vista físico, mas psicológico, levando um sofrimento para ele e para sua família, normalmente no momento a maioria das vezes, como eu falei, com idades bem precoces, na faixa de 30 a 40 anos. E a grande novidade que surgiu, que foi publicada recentemente, Guarizo, é a possibilidade de situações, mesmo antes consideradas, digamos assim, como lesões definitivas, elas estão mudando de cenário. Tá? O tecido neurológico ele é um tecido muito característico de não conseguir se reabilitar de modo tão importante como outros tecidos. Por exemplo, se você, né, tem um corte na pele, em 10, 15 dias aquilo cicatriza, a pele é capaz de se replicar, né, de se regenerar. O que não acontece, por exemplo, de modo tão direto assim, quando há uma lesão neurológica, principalmente na medula, quando em grau acentuado. E o que foi visto foi um experimento em que o paciente, mesmo depois de 12 anos, né, sem conseguir mexer as pernas, ele começou a ter um progresso e hoje a capacidade de andar e ficar de pé, mesmo depois desse período inteiro. Eu vou lembrar um caso que até passou meio desapercebido, Dr. Vitor, que foi na abertura da Copa do Mundo de 2014, né, na Arena do Corinthians, que um cientista, ele levou uma pessoa com exoesqueleto que deu um chute na bola, né? E acabou não aparecendo muito na transmissão oficial da abertura da Copa, e esse assunto acabou ficando um pouco mais esquecido. Nesse caso, dessa pessoa que você está citando, aí que foi na Inglaterra, aí são alguns impulsos colocados no cérebro, né? Diferente do exoesqueleto, né? Exato. Até então, a maneira que se podia dar funcionalidade para pessoas que tinham aí algum membro sem movimento era de um modo mais artificial
enquanto que você utilizava uma espécie de prótese para conseguir mobilizar o membro, né? Como esse esqueleto artificial, né? Como se fosse uma vestimenta que mobiliza o membro, mas efetivamente o membro em si ele não move, né? O que difere dessa notícia recente é que o que foi feito neste caso na Inglaterra, o indivíduo que tem uma lesão medular, ele ainda naturalmente, se tem a função do pensamento preservado, ele pensa no movimento, mas não executa pela essa desconexão, uma vez que a medula, que é a que faz essa comunicação, foi lesada. Então, se foi possível implantar eletrodos dentro do cérebro da pessoa com lesão, capazes de perceber o impulso do pensamento. Olha só que interessante. Então, o impulso de mover o braço foi conseguido, né, através desses eletrodos, ser captado e ser conduzido para um outro eletrodo, instalado na coluna do indivíduo, abaixo, né, do nível da desconexão, e através de uma conexão, como se fosse um Wi-Fi, né, wireless mesmo, esse impulso é transmitido nessa terminação nervosa e o paciente consegue mexer o próprio membro que antes não mexia. Isso inclusive, tem uma série de benefícios, né, além da movimentação, que ainda está em fase experimental, mas além do próprio estímulo, enquanto ele está utilizando o dispositivo, ser capaz de mexer, foi percebido que o paciente, mesmo quando o dispositivo estava desligado, como ele passou a ser treinado, né, para novamente movimentar e perceber, ele começou a voltar a ter sensibilidade mesmo na ausência da função do aparelho. Então, isso ainda, naturalmente, é importante que se diga, é um estudo experimental, isso ainda não está em fase de aplicação regular, não está ainda, digamos assim, aprimorado o suficiente para ser ofertado como um tratamento, mas é uma grande esperança, né? O objetivo, inclusive, agora é miniaturizar isso, que hoje é um dispositivo, tipo um capacete, tem todo um sistema operacional, mas isso depois, sendo algo mais portátil, que se possa implantar na região do cérebro, que é capaz de, né, planejar o movimento, e ser essa informação conduzida para a terminação nervosa abaixo do ponto onde ela foi lesada, de modo que ela consiga daí ter a conectividade com o membro que antes estava paralisado, é uma grande esperança para aqueles que sofrem desse problema muito grave, né? É aí que eu queria chegar. A gente está falando de um primeiro passo, né? Mas isso pode ter muita consequência positiva para vários tipos de tratamento, né? E se a gente está conseguindo chegar, por exemplo, numa área do cérebro que era subjetiva, né? A gente não, a medicina, a ciência, obviamente, mas que pode chegar longe com isso e curar muitas doenças ou pelo menos diminuir os efeitos, né? Isso já é fascinante, né? Em várias doenças em que se utiliza essa forma de estimulação do cérebro, né? A gente sabe, por exemplo, que hoje já é comum na execução, né, na prática diária, para os casos que têm indicação, naturalmente, o uso de eletrodos que estimulam o cérebro em pontos específicos e trazem benefício à sua função, como, por exemplo, no paciente de Parkinson, né, que tem aquele tremor, aquela rigidez importante dos movimentos, e um dispositivo, como se fosse um marca-passo, gera estímulos elétricos num ponto específico do cérebro, que consegue alterar a sua função e o paciente passa a se mover com mais facilidade, deixar de tremer assim que o dispositivo é acionado. Isso também é utilizado já na prática diária para os pacientes que têm dores crônicas, né? Principalmente em dores após a lesão de um nervo, o que é, diga-se de passagem, bem comum. Aproximadamente 60% daqueles que têm uma lesão medular, no caso em questão que está sendo dito, apresentam um tipo de dor crônica chamada dor neuropática, né? A dor decorrente da lesão neurológica. Isso já é bem utilizado na prática diária e esse eletrodo estimula a região ali que percebe a dor, deixando, digamos assim, ela com uma função um pouco alterada, né? Diminuindo, portanto, a percepção de dor, fazendo com que muitos pacientes que antes, né, necessitavam de uso de vários remédios, derivados de morfina, entre outros, consigam ter controles efetivos das dores sem a utilização, ou pelo menos conseguindo, juntamente com os remédios, obter um alívio maior da dor.
Doutor Vitor, para a gente fechar, né, a neurologia, que é a sua especialidade, quando se descobre algo dessa maneira, ou quando funciona algo dessa maneira, muito testado, ele vai ser usado também não só num tipo de tratamento, outras áreas da própria neurologia vão se aproveitar desse conhecimento, dessa tecnologia para tratamento de várias doenças, de várias situações diferentes, né? Sem dúvidas, Guarizo. Quando se trata, por exemplo, aqui da lesão medular, a causa mais comum, sem dúvidas, é o trauma, né? A causa mais comum de lesão medular, mas a gente pode ter benefícios também em outras situações, como, por exemplo, em lesões decorrentes de doenças autoimunes, né? Doenças como a esclerose múltipla, que atacam também a medula, doenças até de desgaste da coluna, que podem causar uma lesão medular mais acentuada, como o estreitamento do canal cervical, que já falamos aí em programas anteriores. Todas essas causas, não apenas de lesões na medula, mas em outros nervos, né, podem se beneficiar dessa estimulação. O que de fato diferiu neste caso é a capacidade de o próprio paciente conseguir mobilizar um membro que antes não conseguia de modo algum, né, que praticamente não se dava esperança, porque até então, Guarizo, quem definia a capacidade do indivíduo que sofreu uma lesão medular de se regenerar e, portanto, a obter alguma função que perdeu, era meramente a condição em que ele se encontrava após o trauma. Ou seja, se houve uma lesão parcial, ele tem alguma perspectiva de melhora espontânea, dependendo do grau de lesão. Mas em casos de lesão medular completa, principalmente naquelas em que após 48, 72 horas o paciente não obteve nenhum retorno das funções, mesmo sensitivas, ou seja, da capacidade de sentir na região afetada, abaixo da lesão, isso simbolizava já para a gente uma baixa chance de melhora espontânea, independente do que fosse feito, né? A maioria das vezes, casos como esse, até demandam de intervenções como cirurgia, no intuito de fixar onde houve a fratura do osso, mas no objetivo de permitir que ele seja mobilizado sem uma piora da lesão em outros níveis da coluna, né? Para que ele possa sentar, para poder ali fazer uma fisioterapia, mas não com o intuito de regenerar uma função. O que difere agora nessa frente, né, que está sendo aí bem promissora, é a possibilidade de, através desses dispositivos instalados, implantados, né, na região cerebral capaz de comandar o movimento e na outra capaz de executar o movimento, você fazer essa comunicação que foi perdida em decorrência da lesão e promover com que o paciente aí melhore a sua função, né? Ainda é muito precoce, mas o fato de conseguir andar, ficar de pé, como esse britânico que teve o procedimento realizado com sucesso, já simboliza uma esperança bem grande para aqueles que, infelizmente, hoje têm problemas de lesão medular definitiva. Com certeza, além da explicação, veio muita esperança também nessas notícias trazidas aqui, comentadas pelo Dr. Vitor Vasconcelos, que é neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Muito obrigado pela presença em mais um Saúde e Bem-Estar. Até a semana que vem, Dr. Vitor. Um abraço. Um prazer estar com vocês. Até a próxima semana. Todo nosso. E agora vamos